Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Nesta aula, além de vocês tomarem o chá comigo, né, que já está aqui, eu vou te ensinar como você pode ajudar uma criança autista a se comunicar. E o tema de hoje é quando a criança não se interessa por nada, aparentemente ela não tem nenhum interesse. E essa é uma dificuldade que eu recebo bastante dos meus seguidores, principalmente. É uma queixa bem recorrente de eu não consigo brincar com ele, eu não consigo sentar para estimular porque ele simplesmente não tem interesse por nada, ou então o interesse é muito restrito e eu não sei o que fazer. Então, quando os pais me relatam isso, né, principalmente as mães, que a maioria das pessoas, a maioria do meu público são mães, né? Então elas falam assim, eu não sei como atrair a atenção do meu filho ou da minha filha, eu não sei como adaptar as atividades de modo que chame a atenção dele. Então é aquela coisa, você vai lá, pesquisa uma atividade, diz, essa atividade vai vai dar super certo com ele, e na hora que você vai tentar aplicar, não dá certo porque você não consegue adaptar aquela brincadeira, aquela atividade para o interesse do seu filho. Então realmente é algo que precisa ter um cuidado maior, ter paciência, né, e saber também aplicar e entender que no meio desse caminho a gente vai se frustrar algumas vezes. Eu digo se frustrar porque eu, enquanto terapeuta, também me frustro, né, já me frustrei bastante de você pensar em uma atividade maravilhosa, então comprar um brinquedo que para você é sensacional, e aí quando chegar no consultório a criança não se interessar tanto pelo brinquedo, mas sim pela caixa. E aí aquela coisa, né? Você sente, chora, né? E diz, meu Deus, perdi a sessão. Ou você busca ali chamar a atenção de alguma forma e ampliar aquela brincadeira, aquele interesse, seguindo o interesse dele, né? Seguindo a liderança da criança, no caso a caixa, por exemplo. Uma outra coisa que eu percebo muito que as mães relatam para mim é o seguinte, mas eu tento e ele só me ignora, né? Ela simplesmente me ignora. Eu sei que esse termo parece forte, mas quando é um pai ou uma mãe que ainda está no início dessa jornada, que ainda está aprendendo sobre autismo, eu percebo que muitos acabam levando para o pessoal, acham que é porque a criança é indiferente, ou porque ela não gosta da companhia do pai, ou da companhia da mãe, ou tantas outras coisas. Eu já ouvi muito isso também. Quando, na verdade, a gente precisa ter em mente que quando a gente fala em autismo, o cérebro do autista ele funciona diferente do cérebro neurotípico, certo? O termo correto é neurotípico, tá? Algumas pessoas falam normal, mas não é correto você falar normal. Tipo, meu filho é normal, porque o contrário de normal seria normal, né? Então, venhamos e convenhamos que é um termo um tanto pesado. Então, o correto é o cérebro típico, neurotípico e atípico. Então, quando a gente pensa em autismo, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, outras condições, o cérebro ele funciona de uma forma diferente, ou seja, daquilo que é diferente do que é esperado, né, do que é visto como típico. Então, se ele tem um cérebro que funciona diferente, ele vai perceber o mundo, compreender o mundo de uma forma diferente. E quando eu digo diferente, não quer dizer que todos vão compreender da mesma forma também, né? Porque cada autista ele é diferente. Mas eu digo no sentido assim que para que se chegue ao diagnóstico de autismo, precisa ter comprometimento na parte da comunicação social. E isso inclui não só a comunicação, como também a dificuldade na parte da interação social. Então, não é porque o seu filho não gosta de você, ou porque você não é interessante o suficiente, ou porque ele é indiferente às pessoas ao redor. Ele tem uma dificuldade, um déficit nessa área do cérebro, na parte da comunicação, da socialização, e ele precisa que você medie esse processo. Não é fácil, mas com paciência, com muito amor também, né? Com as terapias, com os estímulos em casa, a escola, é todo um trabalho de equipe. A gente vai ajudar para que a criança ela consiga minimizar essas dificuldades, tá bom? Então, isso é muito importante. No início, quando eu comecei a atender, eu lembro que um paciente, ele me mordeu, porque eu tinha dito que já estava na hora de fazer a previsibilidade, né? Que já era hora dele ir embora, já estava guardando as coisas. E eu lembro que eu peguei um brinquedo, né? Obviamente conversei, expliquei, disse, já acabou, vamos guardar. Ele guardou, só que depois ele ficou chateado e queria pegar de volta. E aí eu não dei, guardei, e ele estava do meu lado, ele simplesmente me deu uma mordida aqui, perto do meu cotovelo, e foi uma mordida, assim, muito rápida e muito forte, assim. E na hora, como eu brinco, quando eu fui lá no céu, eu voltei de dor, mas assim, eu não fiquei com raiva, nem gritei, nem nada,
E eu lembro que a mãe falou assim, ele tinha uns 3 para 4 anos na época. A mãe falou assim: "Nossa, você é tão paciente, você se fosse outra pessoa já teria ficado estressada, já teria gritado, já teria não sei o quê". E eu falei para ela assim: "Olha, ele não fez isso por mal, não é porque ele não gosta de mim, não é porque eu fiz algo assim, porque ele quis me agredir, mas foi porque realmente, como ele não falava, ele ainda era não verbal, não, ele era não falante, e ele também não tinha uma outra forma de comunicação ainda, só era segundo ou terceiro atendimento, ele não utilizava comunicação alternativa até então, ele não usava gestos, ele não sabia falar ainda, então foi a forma que ele encontrou de dizer que ele estava insatisfeito, né, que ele ficou frustrado porque eu guardei o brinquedo. Então, eu sei que não é fácil você levar uma mordida assim, mas a gente tem que também entender que o outro, enquanto ele não consegue se comunicar com a gente, ele vai utilizando os recursos que ele tem. Por isso a importância da gente ensinar mesmo estratégias para que essa pessoa, né, no caso o autista, se comunique de uma forma eficaz, que seja compreendido, tá bom? Então, não é porque a criança não gosta de você, tá bom? Já tô falando tá bom, tem que parar de falar tá bom, toda hora eu falo tá bom. Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer para como posso dizer, vencer, superar esse obstáculo? É você começar a parar e observar. Eu prefiro falar sua criança porque eu não sei se é filho, se é filha, mas assim, comece a observar a criança, né? O que ela gosta? Como é que ela brinca? O que é que normalmente chama a atenção dela? Aqueles objetos que ela segura com mais frequência, que você percebe que ela fica mais tempo observando, às vezes os detalhes, às vezes não necessariamente os detalhes, mas ela gosta de observar porque é colorido, porque gira, alguma coisa sensorial envolvida ali naquele brinquedo. Comece a observar o que é que faz o olho dela brilhar, o que é que você vê que ela fica feliz, que ela sorri. Tem criança que é brincadeira com água, eu vou chegar lá já já para não me antecipar, que eu tenho essa mania de antecipar as coisas, que eu me empolgo. Às vezes uma música. Então, comece a observar. Eu sei que no início pode parecer bem difícil mesmo, mas se você começar a observar com atenção e anotar, até mesmo como ele brinca, você pode fazer alguns pequenos vídeos, de preferência que a criança não veja, porque eu sei, principalmente com as minhas alunas, né, e alguns clientes consultoria, que elas falam, cara, eu não consigo fazer os vídeos, porque quando vê o celular já era, já não quer fazer mais nada, já larga lá a atividade, a brincadeira, e só quer entrar no YouTube ou então jogar lá nos joguinhos que eles têm no celular. Então, se você conseguir filmar, colocar em um tripé ou pedir para alguém filmar disfarçadamente, quando a criança estiver manipulando mesmo, explorando os brinquedos, ou até brincando com você, ou com sozinha mesmo, para que você assista ao vídeo e comece a observar como é esse brincar, como é que ela explora os objetos e quais são os prediletos. Porque isso já vai te dar, digamos que, um grande direcionamento, né? Vai ser tipo, meio caminho andado. Eu costumo trabalhar dessa forma porque eu acredito que essa é a forma mais eficaz e ao mesmo tempo respeitosa. Por que respeitosa? Porque você não vai chegar simplesmente para autista falando aqui de uma criança autista, tá? Como o meu público é voltado para pais que as crianças já são diagnosticadas ou que ainda que estão na fase da suspeita, né? Mas que existe essa suspeita, então por isso que eu falo muito de autismo. Então, você já vai observar como é que ele interage com esses brinquedos, né? Como é a interação dela, e de forma respeitosa, porque você, simplesmente você não vai chegar e falar assim, ó, filho, não é assim que brinca, tá errado, vamos brincar desse jeito. E aí você muda toda a brincadeira, você muda todo o funcionamento dela. Tem crianças que já tem certos rituais na hora do brincar, e aí você vai lá e quebra esses padrões, isso pode até desorganizar o autista e gerar uma crise. Então é importante a gente buscar formas mais respeitosas de você observar, entrar na brincadeira aos poucos, ver como é que ele brinca, mostrar interesse e você depois apresenta uma outra forma, que seria, digamos, a sua forma de brincar. Eu costumo ensinar para os meus alunos e pais também, de pacientes, que o importante é você aprender a forma como a criança brinca e você também ensinar a sua forma de brincar. É uma troca, né? E não uma imposição. Tipo, você está brincando errado, o jeito certo é assim. Então, só que algumas pessoas acabam indo pelo caminho mais difícil, né? E paciência, as pessoas são livres para fazerem suas próprias escolhas. Eu só fico triste pela pessoa autista. Eu falo pessoa porque pode ser também um adulto. Já vou falar sobre isso também. Eu atendo 2 autistas adultas online e tenho aprendido bastante com elas também sobre essa questão de seguir os interesses nas terapias. Então, é importante a gente ter esse olhar e buscar ir pelo caminho mais respeitoso e não pelo caminho mais difícil. Tipo, a criança gosta de quebra-cabeça, então eu não vou usar o quebra-cabeça de jeito nenhum, porque senão ela só vai querer brincar de quebra-cabeça.
quando na verdade a gente pode começar pelo quebra-cabeça, se aproximar, mostrar interesse, ampliar, expandir o repertório de interesses, linguístico também, né? E aí a gente vai apresentando outras coisas aos poucos, sem ser autoritário. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? Eu gosto de trazer sempre exemplos, né? Quem me acompanha sabe há mais tempo, que eu gosto de trazer exemplos práticos, porque é assim que eu aprendo. Eu sempre faço links com a realidade, com a minha prática. E esses são alguns exemplos de alunas minhas que me relataram, né? Principalmente, por exemplo, eu tenho uma cliente minha de consultoria que ela é aluna do PAP também, né? Ela entrou no PAP e depois comprou o programa de consultoria. A filha dela, quando a gente começou na consultoria, até vou convidá-la para fazer a entrevista na próxima semana. A filha dela só gostava mesmo de ficar na TV, o negócio dela era assistir TV, gostava muito de desenho e imitar os desenhos. Então, tudo que o personagem fazia, ela imitava, tudo. Se ele pegava uma bola, ela pegava a bola também. Se ele fazia uma coreografia, ela não sabia imitar a coreografia ainda, mas ela prestava atenção, ela levantava, ela fazia o flap, né, o movimento do braço, ela ficava muito feliz. E ela ficava muito tempo nisso. E gostava muito de desenho musical, era uma galinha pintadinha, teve a época do Bita também e tal. E aí, quando a gente começou com a consultoria, eu recordo que uma das primeiras estratégias que eu passei para ela, fazer com a filha, foi começar a inserir algumas coreografias simples, para que na hora que colocasse o desenho, né, que ela gostava muito de desenho musical, gosta ainda, ela pudesse interagir mais com o adulto, né, que está ali com ela, seja a mãe, o pai, a avó, para que chamasse para brincar junto, para imitar as ações, né, começar com ações mais simples, bater palma, bater pé, girar. E aí a gente foi trabalhando dessa forma. E aí foi bem interessante que, até conversando com ela esses dias, ela falou assim que hoje a filha dela, toda vez que assiste um vídeo de um desenho, de uma música, ela vai lá e puxa a mãe, ou puxa o pai, às vezes os dois, que é para dançar. E ela não fica somente focada na TV como antes. Deixa eu só beber água. Água não, chá, né? A água tá aqui. Hoje ela já chama eles, né, para dançar, tudo para brincar junto. E aí eu lembro que se ela topar participar da entrevista, ela vai falar isso, tenho certeza, que ela é um pouco tímida, né? Mas ela falou assim para mim, que a primeira vez que ela chamou o pai e a mãe, né? Que no início ela só chamava a mãe. Ela ficou assim, um tempão, eles ficaram quase 1h30 pulando, fazendo uma ciranda, né? Dançando do jeitinho dela, né? Ela queria que eles dançassem, ela não sabia imitar muito bem a coreografia ainda, ela ficava mais pulando e tal. E aí o pai dela falou assim para a mãe: "Ah, eu já tô cansado, já tem 1h30 que a gente tá dançando". Ela: "Não". Aí a mãe falou assim: "Não, você vai ficar", porque ela nunca fez isso. É a primeira vez que ela chama a gente para dançar e a gente vai ficar. Isso aqui nesse dia ficaram quase 2 horas dançando. Aí foi muito interessante, né? E hoje, toda vez que ela está assistindo um desenho, ela não vai simplesmente pegar um objeto e trazer para a sala e ficar lá sozinha. Ela pega o objeto, ela mostra para a mãe, ela tem atenção compartilhada. Ela mostra para o irmão, mostra como funciona, às vezes tenta falar o nome do jeitinho dela, o nome do objeto. Então, ela já está começando a trabalhar imitação, expandindo, né? Contato visual, imitação, atenção compartilhada. E a gente começou isso a partir daquele único interesse naquele momento, né? Obviamente que ela tinha os brinquedos também de preferência, o brinquedo de encaixe e tudo mais. Só que realmente a música era algo que atraía bem mais ela, sabe? E aí a gente usou isso para poder se conectar. Um outro exemplo também de uma aluna minha, né? Ela também chamei para entrevista, ela também é bastante tímida, mas eu acredito que ela vai topar. A filha dela gosta de correr, o negócio dela é correr, sempre gostou de correr, a diversão dela sempre foi essa, e com a pandemia, então, que ficou muito tempo em casa, né? Um apartamento pequeno, então foi bem complicado para ela esse período. Quando ela sai, ela quer correr, como se não houvesse amanhã. E aí eu também conversei com essa mãe, ela também é minha cliente de consultoria, e aí eu comecei a pensar em algumas atividades que envolvessem o corpo, né, o movimento, o sensorial também, mas aqui eu trouxe algumas atividades que envolvam movimento com ela. Por exemplo, ela gostou muito do esconde-esconde. E aí eles brincam até hoje de esconde-esconde em casa. Antes ela não entendia muito a brincadeira, tudo, não sabia como é que se escondia. Hoje ela já está se escondendo sozinha, já sai para procurar sozinha. Ela só não fica contando, né, muito tempo. Ela bota a... Ah, tá. Só um minutinho, tem alguém ligando. Só um minutinho, pessoal. Desculpa. Desliguei. Pronto. Perdeu. Não, tá vivo, A live tava viva. Ah, tá. Tem que ficar aí, Wesley, porque se ligarem de novo, né?
Bota no silencioso, porque aí não atrapalha a live, por favor. E aí... Deixa eu passar o caminho. Sim, aí ela brinca até hoje de esconde-esconde, né, com os pais. Às vezes eles escondem brinquedos também. Por exemplo, ela gosta da Luna, gosta muito do Mickey. Ela tem os personagens preferidos e aí os pais escondem, e aí ela tem que procurar. E a mãe faz, cadê a Luna? Então, cadê o Mickey? Cadê? Aí faz o gesto, né, trabalha bastante a linguagem não verbal. E aí vamos procurar. E vai nomeando as partes da casa, os cômodos da casa, desculpa. Será que tá no quarto? E os nomes também dos objetos do sofá e por aí vai. E ela tem gostado bastante. Agora, como o condomínio liberou, então eles já estão descendo, brincando de esconde-esconde embaixo mesmo. Eu achei que ela fosse se dispersar por ter muito espaço para correr. Mas não, como eles fizeram a brincadeira muito em casa, há muito tempo, então naquele ambiente mais menor, né, e também mais estruturado, quando foi para um ambiente mais amplo, assim, ela não se dispersou, não, ela já sabia as regras, ela entendia que tinha que procurar, então só tinha mesmo que precisava de alguém ali do lado dela, tipo, o pai se escondia, a mãe ia procurar junto, de segurar pela mão, ia fazendo a expectativa, o suspense, cadê o papai? Chame papai, e o pai chamava o nome dela, né, fazia a voz do Mickey, ou de algum personagem preferido, e ela achava o máximo, então foi super divertido. Dá para trabalhar bastante essas atividades motoras, né, fazer circuitos, fica a seu critério, né? O circuito, fazer alguma coisa assim, zigue-zague, ou a criança andar em uma linha reta e no final encaixar alguma peça, fazer algum pareamento de letra, se ela gostar de letra, ou encaixar quebra-cabeça, blocos de empilhar, né? Então dá para fazer isso também. E um outro exemplo que eu trago, que às vezes as mães falam assim para mim, Carla, mas ele não gosta de nada, ele só gosta de água. Aí eu falo assim, então a gente já sabe alguma coisa, já é um início, né? É um primeiro passo. Vamos pensar em algumas atividades no banho. Separe um momento do dia que possa dar um banho mais demorado, aquele banho mais tranquilo. Geralmente as mães relatam que à noite, né, quando elas também estão com mais tempo, e aí consegue levar alguns brinquedos. Às vezes a criança já está grande. Isso do banho foi bem legal. Eu lembrei disso que eu falei banho, eu lembrei banheira. E aí, eu sei que eu já falei esse exemplo, mas eu achei interessante. Do primeiro exemplo que eu falei, né, da menina que gostava muito de assistir TV e pegar os objetos. Quando foi antes de ontem, a mãe disse que ela pegou a banheira, uma banheira do irmão, uma banheira, assim, não é muito grande não, e não era tão pesada. Ela foi lá, ela já tá grande, ela já tem 3 anos e pouco, quase 4. Ela pegou a banheira, colocou na sala, sentou na banheira, pegou 2 chocalhos e começou a remar, imitando o desenho da música dos índiozinhos, né? 1, 2, 3 índiozinhos. E ela lá remando. Aí eu disse, ai, que interessante. Eu falei da banheira, lembrei. Então, no caso de crianças que gostam de água, você pode brincar de pescaria. Se ficar difícil com a vara, pegar uma peneira média, e aí você dá o suporte físico para a criança, você pega uns animais de plástico, umas pescadas letras, coisas que ele gosta, e tira de um recipiente, coloca em outro, fazer uma espuma colorida. Dá para você fazer bastante coisa no banho também. E aí você está estimulando, aproveitando esse momento do dia sensorial, né? Muitas crianças se acalmam com a água, então dá para levar alguns brinquedos, alguns livros de plástico. Então, tudo isso é oportunidade de aprendizado, né? E você pode estimular a criança enquanto está fazendo essas coisas também, tá bom? E aí, o que você pode fazer, né? Como eu escuto muito isso, né? Que a criança, os pais falam assim, mas ele não se interessa por nada, não se interessa por nada. Eu quero que vocês saiam da aula de hoje sabendo assim que toda criança ela tem um interesse, mesmo que seja muito restrito, né? Falando de crianças autistas, né? Por conta do critério diagnóstico, né? Dos interesses restritos e comportamentos, interesses restritos e repetitivos. Então, ele vai ter um interesse. Talvez você ainda não percebeu, porque realmente algumas crianças são mais fáceis de você perceber, outras já não são tão fáceis assim. Porque geralmente, quando a gente pensa em interesses, a gente acha que o interesse é somente um objeto. Então a gente pensa o seguinte: então ele não gosta de nenhum brinquedo. Talvez o seu filho ele ainda não entenda o funcionamento dos brinquedos, ainda ele não está nesse nível do brincar, sabe? Então, realmente, nesse primeiro momento, talvez o interesse não seja em brinquedos. Às vezes ele gosta de uma folha. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Gosta de segurar outros objetos que não são brinquedos propriamente ditos. Ou então, eles gostam de personagens de desenhos, né? Como eu falei do primeiro exemplo da menina, ela gostava mais da galinha pintadinha, né? Tem uma outra aluna minha do PAP que é muito parecida, elas são muito parecidas. Elas têm a mesma idade, praticamente,
Ambas gostam muito da Galinha Pintadinha e gostam muito de música, né? De desenhos musicais. E, então, foi bem difícil ampliar os interesses, mas hoje ela já tem interesses por outras coisas também, porque a gente começou por aquilo que chamava mais atenção e depois foi ampliando. Então você pode aproveitar quais são os desenhos que ela mais gosta de assistir. Ele gosta do Patrulha Canina, então vamos pegar os personagens do Patrulha Canina, tem miniatura. Desculpa, minha rinite já atacou de novo. Eu lembrei de uma coisa nada a ver agora, eu lembrei. Uma vez a mulher assistindo o meu vídeo, ela comentou assim, essa menina com esse nariz parece que é perturbada. Aí eu quase que comento bem assim, realmente, a minha perturbação se chama rinite alérgica. Desculpa, pessoal, por isso que eu coço tanto o nariz, fica vermelho. Mas assim, a gente começar a observar e entrar mesmo na brincadeira, para a gente poder expandir. Então, ele gosta de Patrulha Canina, você pode pegar tanto miniatura como os ursos de pelúcia, né, maiores, e levar para o banho, levar para o passeio de carro, ou colocar para dormir, dependendo do nível que a criança esteja também de brincar, né? Porque talvez ele não esteja nesse nível ainda de colocar para dormir, dar comida e tal. Mas é importante a gente ter isso em mente, que não é somente o brinquedo. Pode ser água, pode ser o correr, né? Pode ser música, que foram os exemplos que eu trouxe aqui anteriormente, tá bom? Então, eu falei aqui, né, que ele só se interessa, mas só se for por correr. Então, comece com atividades mais motoras, né? Isso é muito importante, que você tenha realmente uma equipe multidisciplinar, né, para te orientar também, isso ajuda muito. Atividades motoras, né, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional trabalha muito essa parte e ajuda muito no tratamento do autismo. Então, é importante a gente começar por aquilo que a criança dá conta naquele momento, qual nível ela está, para depois a gente expandir. E qual seria, então, o erro que eu mais observo, né, que as famílias cometem na hora de tentar estimular? Não só as famílias, tá? Eu me arrisco a dizer que alguns terapeutas também, professores, e isso aqui não é um tom de crítica, é um tom mesmo de observação de uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, que só estuda praticamente isso, né? Há 6 anos que eu venho me dedicando só a trabalhar com autismo. E eu percebo que ainda tem muitas pessoas que querem impor a atividade para a criança. Não só para criança, tá? Pode ser para adolescente, para adulto também. Eu falo criança porque a minha experiência sempre foi com criança. Eu comecei a trabalhar com adultos esse ano, né? Um em fevereiro e outro em março. Então, as pessoas têm muito essa ideia de que se impor atividade tem que ser assim. E eu acho isso muito complicado. E eu vou dizer por que eu acho isso complicado, tá? Isso aqui eu tô falando pela minha opinião enquanto profissional. Porque a gente fala muito, e provavelmente vocês já ouviram isso, né? Que porque o autista tem uma inflexibilidade cognitiva muito grande, ou seja, uma rigidez muito grande. Então as coisas têm que ser exatamente daquele jeito, né? Então já tem um certo, digamos, ritual, um padrão para fazer as coisas. Então, se o profissional, né, que acompanha for muito rígido, também muito inflexível, sinceramente, na minha percepção, isso não vai ajudar na flexibilidade cognitiva do autista, muito pelo contrário, porque tanto o profissional como o paciente, né, no caso, a pessoa autista, precisam trabalhar essa flexibilidade, porque isso é importante para todos nós. E eu vejo que isso vai muito também da personalidade da pessoa, sabe? Por exemplo, eu já fui uma vez numa reunião, só para ficar claro, né? Porque fica mais fácil com exemplo. Uma vez eu fui para uma reunião numa escola de uma paciente minha, ela tem 10 anos. E aí eu lembro que a gente estava conversando, eu, a psicóloga, a psicopedagoga, a mãe, a coordenadora, a professora, né, da escola. E aí eu lembro que a psicopedagoga falou assim, ela falou assim, não, porque eu não deixo ela sentar na minha cadeira, porque a minha cadeira é minha, porque quem manda sou eu, e não sei o quê. E se ela sentar na minha cadeira, ela vai achar que ela está no comando, que ela que manda, não sei o quê. Aí eu parei assim, observei, não falei nada no dia, na hora, né? Eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo sobre essa fala dela. Eu disse, nossa, então quer dizer que se a menina sentar na cadeira dela, ela vai perder a autoridade dela, né? Tipo, não pode sentar em hipótese nenhuma. Então, eu acredito que tudo na vida é você buscar um caminho do meio. Não dá para você ser 100% autoritário e rígido, totalmente flexível, e nem ser aquele terapeuta, o pai e mãe 100% permissivo, que cede todas as vontades da criança, porque realmente todas as crianças elas precisam de regras e limites, elas são importantíssimas para a construção da nossa personalidade, para que nós também para que a gente se torne um cidadão, né,
que respeita as regras em sociedade, que saiba viver em comunidade. Então, é buscar realmente esse caminho do meio. Não é fácil, mas é possível. E a flexibilidade, ela começa nas pequenas coisas do dia a dia. Então, você tenta propor uma atividade, mas a criança ela já está acostumada a brincar do jeitinho dela. Então, você pode se aproximar, observar, ver como ela brinca. Se ela permitir, você pode entrar na brincadeira e fazer junto, ou seja, fazer igual. Ou então você pode pegar outros brinquedos, sentar do lado e ficar imitando a criança, obviamente sem ser para irritá-la, né? Porque não é para irritá-la, o objetivo não é para irritar a criança. Você começa a brincar do lado e tal, e aí depois você vai entrando e fazendo pequenas variações na brincadeira. Não é você fazer uma variação totalmente abrupta, né? Você já começar a quebrar a brincadeira do início. Tipo, a criança está enfileirando. Não, não é assim que brinca, é bagunça, tudo é assim. Então, imagine você, né? Eu sempre gosto de trazer o exemplo adulto. Imagine que você é o autista e a outra pessoa chega lá, você está montando lá uma brincadeira super legal, do seu jeito, e aí a pessoa chega, você está errado, não é assim, destrói tudo que você fez. Você não vai gostar. E ainda tem um agravante que se for um autista que ainda não se comunica, né, de forma alguma, seja por gesto, comunicação alternativa pela fala, pela escrita, seja lá qual for o meio, muito provavelmente essa criança ela vai se irritar, ela vai chorar, ela vai sair, ela não vai querer brincar com você e tantas outras coisas. Então, eu acredito que as pessoas precisam começar a rever isso, porque falam muito que autista é rígido, mas eu também vejo muito terapeuta rígido e isso acaba atrapalhando o processo terapêutico. Tá? Eu já bati de frente, já quebrei muito minha cabeça com alguns terapeutas inflexíveis e, infelizmente, só quem perde é a criança, tá bom? Então, observe o que a criança gosta, esse é o primeiro ponto. Veja o que mais chama atenção ao longo do dia. Anote, isso é importante para você registrar. Veja o que ela normalmente te pede ajuda, quais são os brinquedos que ela precisa de você. Tipo, coisas que ela precisa ligar e ela não consegue ligar, que ela precisa trocar uma pilha, que tem uma peça faltando e precisa consertar. Então, esses momentos são excelentes para trabalhar a intenção comunicativa, para que ela procure o outro, para pedir ajuda, mesmo que ela não fale ainda, mas ela vai lá e te entrega. E aí você, ajuda, quer ajuda? E você vai lá e valida a tentativa de comunicação da criança, mesmo que ela não fale, porque eu vejo que muitas pessoas acabam invalidando toda e qualquer tentativa de comunicação, porque simplesmente a criança não falou, quando na verdade a gente se comunica o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu me comunico muito por gestos, mas eu estou aqui totalmente travada, porque eu tenho um microfone na minha frente, tenho um fone aqui, tem a xícara aqui, eu fico com medo de mexer muitas mãos e derrubar tudo. Mas a gente se comunica de N formas, não é só pela fala, entende? Então, valide toda e qualquer tentativa de comunicação do seu filho, da sua filha. Veja o que é que ele precisa de você, principalmente. Se possível, coloque alguns brinquedos preferidos no alto, massinhas, coisas que ele brinca todo dia, que você sabe que ele gosta, que ele procura, para que ele tenha essa iniciativa de puxar, te levar, e você dá até o suporte físico, né, para começar a trabalhar o apontar. E isso também é comunicação, isso é pedir, tá bom? E quando é que é mais difícil? Eu vou trazer aqui alguns interesses que talvez para vocês pareçam, nossa, como é que eu vou brincar com isso? Eu já tive pacientes que tinham diversos interesses, muitos não eram brinquedos, tá? E também não eram coisas que crianças da mesma idade se interessavam, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gostava muito de flor, de folha. Então, todos os lugares que ela visitava, tanto na escola, que a escola dela tinha um jardim, né? Tinham vários jardins, na verdade. A mãe dizia que o lugar preferido dela na escola sempre foi o jardim, né? Quando ela estava em crise, ou próximo de entrar em crise, ela corria e ia para o jardim para se acalmar. Então, ela sempre levava um pedacinho de folha, assim, ó, segurando nos dedinhos. Tanto que a mãe chama ela de menina do dedo verde. Acho tão lindo esse apelido. Porque ela gosta de natureza, então ela fica sempre segurando. E aí a mãe dela percebeu esse interesse e fez um caderno das flores. E aí, nesse caderno das flores, ela colava muitas vezes as folhas quando ela permitia, tinha vezes que ela não queria, ela queria ficar segurando mesmo ou guardar. Então, a mãe pesquisava sobre aquela folha, imprimia a imagem, colava no caderno, colocava o nome da flor. Ela já escrevia, né? Na verdade, a mãe soletrava e ela escrevia. E a mãe pedia para ela escrever o nome da flor e colava as imagens com a ajuda dela. E fez isso com várias flores e algumas plantas também. E ela gostou muito.
foi algo que ampliou bastante até o repertório dela, né? Que ela aprendeu a falar o nome de algumas flores e tal. E ela sempre trabalhava a atenção compartilhada com ela nessa atividade. Eu já tive também um paciente que antes dos 3 anos ele tinha muito interesse por sistema solar. Ele gostava de carros também, desenhos de carros e brinquedos de carros. Mas ele tinha um fascínio pelo sistema solar e ele amava brincar com o pai dele, porque o pai dele também gostava muito. Eu lembro que o pai chegou até a fazer fantasia de astronauta, né? Um macacão, aquele... Eu não lembro como foi que ele fez o capacete. Sei que ele fez a fantasia, ele fez um foguete, né, para ele, que ele tinha muitas habilidades manuais, ele fez um foguete com material reciclado, e ele amava aquilo, ele ficava super empolgado, ele sabia o nome de todos os planetas, enfim, enquanto que os colegas dele não entendiam muito sobre o que ele estava falando, né, mas como ele também gostava de carro, então acabavam que brincavam juntos de carro. Mas o pai utilizou esse interesse dele para poder interagir, para poder se conectar com ele e deu super certo. Eles assistiam vídeos de sistema solar juntos, pintavam os planetas. Eu orientei que a mãe comprasse aquelas bolinhas de isopor para fazer os planetas para ele pintar com o pincel ou com o dedo, e ele super gostou. Tá bom? Aqui tem alguns exemplos também que eu trouxe, que são atividades motoras, quando a criança prefere atividades motoras. Eu trouxe o exemplo do correio, esconde-esconde, dá para fazer um pega-pega, um circuito, pular também. Eu acabei esquecendo de falar da cama elástica também, dá para fazer. Enquanto a criança pula, você segura a mão dela e começa a contar 1, 2, enquanto ela pula, né? Vai contando quantos pulos, você pode pular junto com ela, você do lado de fora, você fora da cama elástica e ela dentro, que dá para trabalhar o contato visual, então dá para fazer muita coisa. Atividades sensoriais, as músicas e coreografias, que eu também citei bastante aqui. Então, eu invisto muito no que a criança gosta, né? Naquilo que ela traz mesmo de interesse, para que eu possa começar e expandir depois. Eu percebo também que alguns pais e terapeutas também têm uma certa resistência com relação a seguir o interesse da criança, e eu entendo por quê. Eu vejo que eles falam muito assim, mas ele só quer saber de carro, se eu for brincar de carro, ele só vai ficar nisso, ele só vai falar disso, ele só vai brincar disso e aquela coisa toda. E realmente, se você for seguir, tipo, só ficar no carro, muito provavelmente ele vai permanecer nesse interesse até que esse hiperfoco mude. Talvez ele mude, seja temporário, mas talvez seja fixo, né? A minha paciente que eu atendo, a adulta, ela já está com 28, né? E ela sempre teve hiperfoco em dinossauros. Às vezes está mais forte, outras nem tanto, mas é um hiperfoco fixo, né? Que, tipo, ela já tem há muitos anos. Né? Então, isso, talvez os hiperfocos eles permaneçam. Mas, assim, o segredo está em você realmente começar a se interessar por aquele interesse. Se interessar por aquele interesse foi redundante, né? Começar a se aproximar e expandir esse interesse. Quando, na verdade, eu observo que muitas pessoas fazem o quê? Eles mudam totalmente o interesse. Né? Não é assim, você só quer fazer isso, então vou brincar de outra coisa. Então, o foco é em mudar, é em ignorar. Quando, na verdade, o que eu ensino, o que eu acredito, e também o que os novos modelos de tratamento, né, os mais naturalistas, buscam é você seguir o interesse da criança, você seguir a liderança dela. Isso não quer dizer que ela vai dominar 100% da sessão. Eu percebo que quem tem um perfil mais controlador fica desesperado com isso, né? Fica de cabelo em pé. Como assim? A criança vai tomar conta? Por isso que eu falei do exemplo de sentar na cadeira, né? A pessoa pensa, eu vou perder minha autoridade enquanto terapeuta, enquanto pai, enquanto professor. Quando, na verdade, não é. Realmente uma troca. É uma troca, tipo, a criança ela vai te guiar alguns momentos e vai ter momentos que ela vai precisar ser guiada por você. Afinal de contas, a criança é um ser em construção, ela precisa do adulto, né, para ela aprender as coisas. Aprender a... Me desculpa, eu fui olhar aqui e me distraí. Fui olhar aqui o comentário e distraí. Ela precisa do adulto, né, para poder guiá-la nesse processo, para aprender novas habilidades. Então, a ideia é ser uma troca, né, e não causar esse medo, né, esse pânico geral, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado.